Vocês que estão aí fora, ó, tem um monte de gente aqui com as mãos levantadas porque tem lugar perto deles. Se vocês quiserem sair daí e vir para cá, tá bom? Pode se deslocar. Eu acho que você ficará melhor alocado. Aqui na frente até tem vaga, tá bom? Oséias, capítulo 5, de 1 a 5. Você já foi traído alguma vez? Quem não, né? Quem nunca foi? Uma amizade que trai, um marido que trai, uma esposa que trai, uma namorada que trai, uma noiva que trai. Eu convivi com um amigo que hoje é pastor, e ele foi literalmente deixado no altar no dia do casamento, a noiva não foi. Hoje ele é um excelente homem de Deus, pregador, casado, muito bem casado, mas foi deixado no altar pela noiva. E eu fui viver com ele esse tempo, num encontro, num seminário de cura. Aquele homem estava muito ferido, muito machucado, porque foi traído. E é isso que eu quero contar para você aqui do texto bíblico, quando nós olhamos o contexto da história do povo de Israel com Deus. Porque em todo o tempo o povo de Deus era protegido, guardado, abençoado, alimentado, e o povo sempre traía Deus. E o texto que eu vou ler com você está num dos pequenos profetas da Bíblia, que é Oséias, que foi traído pela sua esposa. E ele, nesse contexto todo, Deus usou esse texto e esse tema e todo esse acontecimento para ensinar sobre o povo. E agora Deus está chamando a atenção, através de Oséias, em direção ao povo, a respeito do abandono do projeto inicial de Deus, que a Bíblia chama de pecado. Quando o homem escolhe viver sem Deus, ele entra num estágio de pecado. E o pecado tem um preço muito alto, e eu sou testemunha visível disso, porque aconteceu comigo, e tem acontecido na vida de muita gente. Cada vez que vamos interagindo com pessoas, vamos vendo que o afastamento de Deus traz muitas maldições e perigos. E agora o profeta então está dizendo para o povo, capítulo 5, de 1 a 5, ouvi isto, ó sacerdotes, e escutai, ó casa de Israel, porque até os sacerdotes estavam em desobediência, entraram num padrão de idolatria com os ídolos daquela terra, negando a eficiência e eficácia de Deus. Ó casa de Israel, e dai ouvidos, ó casa do rei, porque contra vós se dirige este juízo, visto que fostes um laço para Mispá e rede estendida sobre o Tabor, os revoltos se aprofundaram na matança, mas eu castigarei a todos eles. Eu conheço a Efraim e Israel. Isso é Deus falando a respeito do povo. Não se esconde de mim, porque agora te tens prostituído, ó Efraim, e Israel se contaminou. Não querem ordenar as suas ações a fim de voltarem para o seu Deus, porque o espírito das prostituições está no meio deles, e não conhecem ao Senhor. A soberba de Israel testificará no seu rosto, e Israel e Efraim cairão pela sua injustiça, e Judá cairá juntamente com eles. Tempo do povo com Deus naquela época era um tempo de que, afastados de Deus o tempo todo, Deus mandava por meio dos profetas chamá-los de volta, para que eles pudessem, trilhando o caminho da bênção, recebessem a bênção de Deus. Porque nós entendemos que não basta simplesmente existir. Você não nasceu literalmente só para existir. Você nasceu para viver coisas grandes quando
isso acontece é porque você está trilhando um caminho que é menos problemático. O que é trilhar um caminho menos problemático? É trilhar os mandamentos de Deus. Por exemplo, ontem à tarde eu estava fazendo um casamento e eu estava dizendo para o casal de noivos, novinhos, 22, 23 anos, dizendo para eles, começa certo, senão vai dar errado. E o que eu gastei um tempo ali daquele povo que estava doido para comer salgadinho olhando para mim? Dizendo para eles, para os meninos, para menino e para menina, a Bíblia diz assim, aquele que ouve a minha palavra e coloca em prática é comparado a um homem prudente que constrói a sua casa sobre a rocha. Olha o que Deus está querendo fazer. Sabe o que eu olho para esse texto? Eu vejo um Deus soberano, um Deus poderoso, que poderia passar a mão assim e destruir todo mundo, mas aquele povo estava traindo ele, e ainda assim ele mandava o profeta para dizer, nesse caminho que vocês estão indo, vocês vão se destruir. Porque naquela época havia muitas guerras, em que um povo, quando vencia a guerra contra outro povo, ele crescia, ele ficava mais rico, era uma competitividade muito grande, não havia um sistema de justiça, né, geral e comum como nós temos hoje. Não, é como se Campos invadisse São Fidélis, dominasse São Fidélis, invadisse São João da Barra, dominasse São João da Barra, e cada vez mais Campos ficava maior. Era assim que acontecia no passado. Agora Deus está dizendo para esse povo, se vocês continuarem em desobediência, eu vou levantar outros povos contra você, para dominar você, para que você baixe sua bola, porque o afastamento de mim te traz muito problema. Não me traia porque é pior para você. Eu não tenho problema comigo mesmo, eu sou Deus. Eu não tenho problema com o meu ego, eu não tenho problema com isso, porque na verdade quem se afasta de Deus é que paga o preço. Era essa a mensagem. E eu olhando para esse texto junto com você, fico imaginando aqui que o pecado é a maior enfermidade da alma. Nós temos enfermidade na carne, né? Mas a maior enfermidade na alma é o pecado. E se o pecado é a maior enfermidade na alma, qual seria a sua cura? Eu tenho a resposta. A redenção em Cristo Jesus. A cura, e hoje de manhã eu falei muito sobre isso, que o pecado ele é péssimo senhor, e as pessoas que estão no pecado não sabem, mas eles estão dominados pelo pecado como se fosse uma força. O cara não consegue deixar de usar droga, por quê? O cara não consegue parar de trair a mulher, por quê? O cara não consegue deixar a mentira, por quê? Ele não consegue deixar as coisas desonestas, por quê? Porque o pecado é uma força que subjuga quem está sendo afetado por ele. E às vezes a pessoa acha que ela está no domínio. O povo de Israel achava que estava no domínio. Efraim é citada no texto como sendo uma representatividade também do povo de Israel. Israel havia se afastado de Deus e o pecado se tornou uma enfermidade do povo. E deixa eu te falar, sabe por que a nossa cidade não melhora? E a cada dia vai piorando por causa do pecado. Sabe por que o Rio de Janeiro não melhora? Porque a cada dia mais a gente vê o estado do Rio de Janeiro se aprofundando no pecado. Porque o pecado traz maldição para a geração. O afastamento de Deus é o maior pecado da raça humana. E é exatamente isso que aconteceu com o povo. Porque quando nós estamos enfermos, em se tratando de uma alma pecaminosa, a gente está doente. Quando a gente está doente, pastor Neto falou comigo, pastor, não vou hoje na igreja não, porque eu estou com 40 graus de febre. Aí com 40 graus de febre dá o quê? Indisposição, desânimo, cansaço, prostração, né? Até descobrir o que é para tomar um remédio certo. E a doença do pecado faz o quê? Coisas muito maiores, muito piores do que essa. Era mais ou menos isso que o povo vivia em relação a Deus. Essa enfermidade prendeu a nação e aprisiona todo homem, eu e você, se continuarmos andando na mentira. E o chamado de Jesus é totalmente o inverso. Sabe o que eu mais gosto da palavra de Deus? É que a gente aprende que há um Deus soberano, poderoso, que criou todas as coisas, que olha para mim, para você e ama você e está chamando você para ter um relacionamento com você, comigo, conosco.
É impressionante isso. Mas sabe por que ele faz isso? Sabe por que você é importante para Deus? Porque a Bíblia diz que quando ele criou o homem era e tinha a imagem e semelhança de Deus. Lá no princípio. Você pensa que Deus fica feliz quando vê essas pessoas morando na rua? Não. Mas o chamado dele está estendido sobre a vida de cada pessoa, exatamente para que não viva à margem de uma bênção que Deus já estabeleceu. Em Jeremias 29:11, um texto que a gente conhece muito, ele diz assim: bem sei eu os pensamentos que tenho a respeito de vós, pensamento de bem e não de mal. Eu sei que eu estou pensando coisa boa para você. Leia comigo lá, ó. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Diz quem? Quem? Pensamentos de? Está faltando paz na sua casa? E não de mal, para vos dar o fim que esperais. É promessa de Deus. Essa é uma palavra que ecoa o tempo todo. E era isso que Deus falava com o povo. Porque essa enfermidade do pecado prendeu a nação, aprisiona o homem. Com aparência de livre, muitas vezes é um doente. Diz que o maquiador chamou um grupo de pessoas, colocou numa sala e no rosto de cada pessoa delineou uma cicatriz feia. Não tem quando a gente bate com o rosto em algum lugar que racha a cabeça, que fica aquela cicatriz feia? O cara fez em cada rosto daquelas pessoas uma cicatriz feia. Depois que ele terminou a obra, ele disse assim: pega um espelhinho e olhe para você. Aí eles pegavam o espelhinho, olhavam e via aquela cicatriz horrorosa. E aí ele disse para eles: vocês vão sair agora, vão conviver com pessoas, e depois vão voltar aqui e vão me dizer como foi a experiência de se mostrar para as pessoas com essa cicatriz. Tudo bem? Tudo bem. Guardou os espelhos e disse para eles: espera aí, eu vou só retocar, porque está faltando um acabamento. Só que no ato de retocar, ele apagou. Entendeu? Então no primeiro momento ele desenhou, mostrou às pessoas. Na hora que ele disse que ia retocar, ele apagou. Então quando as pessoas saíram daquela sala para conviver com as pessoas lá fora, eles achavam que estavam com uma cicatriz horrorosa, mas não tinha nada no rosto. Passado um tempo depois, voltaram todos para fazer uma avaliação, e aquele maquiador perguntou para eles: e aí, como foi conviver com as pessoas com essas cicatrizes horrorosas no rosto? E aí chegava um e dizia: eu me senti humilhada, eu me senti rechaçada, eu me senti desonrado. As pessoas se afastavam de mim, as pessoas faziam isso, as pessoas faziam aquilo outro e tal, e cada um tinha uma desgraça para contar. E aí, depois que todos eles falaram, só deram péssima notícia, o maquiador pegou um espelho grande e levantou para que todos eles pudessem se ver, que eles perceberam que não tinha nenhuma cicatriz. Muitas vezes, o nosso estado da alma é tão precário que a gente se sente perseguido pelos outros, que a gente se sente rechaçado pela família, acha que o marido não ama, acha que o filho não ama, e entra num estágio de depressão e opressão, e é assim que os relacionamentos hoje estão acontecendo. Eu gasto a maioria do meu tempo no meu gabinete, dizendo para as pessoas do valor que elas têm. Muito se vendeu em livros de autoajuda, mas na verdade Jesus, quando foi na cruz, que ele morreu lá, ele disse exatamente isso que todo mundo sabe, mas ninguém recebe essa verdade: eu morri por você, você tem muito valor, eu criei os céus e a terra e eu me importo com você, e eu não quero que você se autodestrua. Povo de Israel, volta para o meu caminho. Esse é o chamado para você. Seu estágio de vida que chegou aqui, não é isso que Deus planejou para você. Contei hoje, de manhã também, que o irmão Wagner passou ali em Bitioca. Logo assim que ele passou, mandou uma mensagem para mim, eu estava no casamento. Ele falou: pastor, acabei de passar aqui, na beira da pista, uma mãe gritando, chorando, horrendamente, e eu já sei o que aconteceu.
a filha dela suicidou-se na frente da neta, filmando todo o processo. Esse é o estágio da nossa geração. E é isso que é uma das causas também que tem destruído a vida de muita gente. Que vou te falar uma coisa, gente. Lidando com cura e libertação, como eu lido há 21 anos, muita gente já chegou para mim e falou: pastor, já pensei em me matar. Outros já falaram: eu já tentei me matar. Outras já estão impulsionados a tentar isso. Mas veja, isso tudo é o caos que se dá ao homem que se afasta de Deus. Essa era a realidade do povo de Israel, com aparência de livre. E aí o interessante é, por que eu fiz questão de escrever aparência de livre? Porque todo mundo vai para a rede social e coloca aquela fotozinha, né? Parece que é obrigado, Valdo, a fazer biquinho. Mas no fundo está todo mundo se matando. No fundo está todo mundo um caos. Teve um que falou comigo assim uma vez: pastor, eu estava na estrada, na pista, e eu por muitas vezes, no decorrer de todo o trajeto, eu pensei em enfiar o meu carro debaixo de uma carreta. E eu não consegui fazer isso. Sabe por quê? Porque provavelmente, com certeza, Deus tinha um plano na vida desse homem. É isso que acontece com você também, quando Deus tem comigo e com você. E Ele tem o tempo todo, porque Jesus morreu na cruz exatamente para que não vivamos esse tipo de vida deteriorada pelo pecado, pelo mal, num estágio de alma depressivo e autoagoniante, levando os relacionamentos ao caos. Israel, Efraim, pecado na nação era tão grave que Israel se tornou, aos olhos de Deus, imundos. Jeremias chamava o povo daquela época de prostituta, porque se deitava com os ídolos daquela geração. Pecado na nação era tão grave que Deus os via assim, enquanto que Jeremias chamava de prostituta nação. No Salmo 53, verso 2 e 3, Deus olhou, diz o texto, desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não, nem sequer um. Aí você fala com a pessoa assim: bora para a igreja, resolver sua vida. Doutor André e a sua esposa querida, foi dado testemunho aqui, chegaram com um casamento em frangalhos. Desculpa usar, mas já foi falado aqui, eu estou para a glória de Deus, né? E agora o homem se batiza e essa família toma um novo rumo, porque fora de Deus é exatamente o caos que se estabelece. E quem aqui não chegou assim, né? Com uma desgraça para contar. E graças a Deus, porque nós podemos olhar para trás e contar a desgraça, porque agora nós estamos vivendo da graça. Sob a graça de Deus. Não porque somos perfeitos, mas porque queremos de Deus o derramar da sua presença na vida da gente. Não tem como dar errado, irmão. Não tem como dar errado, é garantia total. É igual quando a gente compra um bem lá na internet, tipo assim, garantia estendida, vai? Garantia estendida, meu irmão, só com Deus. Eu não compro garantia estendida, coisíssima nenhuma, eles só querem ganhar o nosso dinheiro. Mas com Deus você pode escrever, porque Ele garante aquilo que Ele promete. E Ele tem sido fiel, e Ele é fiel. Mas a corrupção consistente torna o homem tão depravado, que ele se torna incapaz de sair da armadilha em que ele mesmo se meteu. É como um atoleiro, como uma areia movediça. Ei, talvez você esteja afundando, você sabe que está. Chegou aqui hoje, celebrou o batismo, ficou feliz pela outra pessoa. Uau, minha família está indo, a sua família está indo bem, parabéns, mas olha para você. A cada dia parece que você está numa areia movediça e que você está só afundando. Ao seu redor um caos total. Mas a Bíblia diz que
tudo que nós semeamos, tudo que nós plantamos é o que nós colhemos. Deixa eu te avisar, o caos que você se meteu, o grande responsável por isso é você mesmo. Mas você pode sair. Mateus 11, 28, o Senhor Deus diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos, completa comigo, que eu vos aliviarei. Tem saída. Você acha que eu sou crente por quê? Porque eu cheguei aqui, não aqui nessa igreja, né? Mas o dia que eu cheguei na segunda igreja, eu estava um farrapo de homem. Já tinha corrido risco de morte várias vezes, pelas minhas escolhas. Chegou um tempo que eu não suportava mais, desci com a minha namorada. Naquela época eu tinha namorado, né, Loura? Namorada, né? O noivo. Já era casado? Já era casado? Sorte minha. E a gente foi daquele culto. Sentei na galeria, pastorzão pregando, aquele negócio foi entrando no meu coração, e mostrando para mim como se fosse um espelho de quem eu estava e quem eu era, né? Eu só pensei, meu Deus, eu preciso mudar essa história, eu tenho autonomia para isso. E o pastor começou a pregar. Quando chegou no final, ele falou: você quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Levanta a mão. Eu, sou eu mesmo, estou aqui, não dá para mim mais não, posso sair desse lugar aqui sem Jesus mais não, senão eu vou me arrebentar e vou levar agora uma princesa comigo, porque eu estou casado. E aquele dia eu desci, correndo pelo meio da igreja, né, Silene? Silene devia estar lá naquele período, chorando, ajoelhado lá. E eu falei com Deus: hoje eu começo tudo de novo. Depois daquele dia tive umas quedas ainda, uns percalços, mas Deus foi fazendo, foi construindo, botando um tijolinho. E hoje eu posso abençoar a vida de muita gente, posso abençoar a sua vida, porque Deus me abençoou primeiro. Porque Deus me salvou primeiro, porque Deus me transformou primeiro. Não que eu seja melhor do que você, pelo contrário, cada vez mais a gente fica com mais medo ainda do pecado, porque o povo de Israel perdeu o medo, perdeu esse discernimento a respeito disso, sabe? Israel adulterou espiritualmente, consequentemente se perdeu em seus desvaneios. E isso os afastou de Deus, trazendo perdas e aprisionamentos, destruição, porque assim também acontece com todo homem. Israel passou a se orgulhar, e é aquela história, o homem às vezes está tão mergulhado no pecado, que ele bate no peito e diz: eu sou bom, né? Eu sou bom, prostituto, mas ele diz: eu sou bom. Aí você chama o cara para a igreja e fala assim: não tem pecado não. Eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca não sei o quê, eu nunca não sei o quê. Ele é tão bom, que ele não precisa de Deus não. Era esse Israel aqui, mesma coisa. Aqui era uma nação inteira, toda mergulhada e afastada de Deus, se prostituindo, como diz a palavra, né? E não via a um palmo do nariz, como dizia lá em São Fidélis, que tem gente que está sendo destruído, mas não vê um palmo do nariz, né? A cegueira é tão grande que ele não consegue interpretar isso. Mas você hoje está aqui ouvindo essa palavra, porque o chamado para você é de uma mudança radical, porque o alerta é: cuidado com as consequências do afastamento de Deus. A maioria das pessoas que tem sérios problemas existenciais está ligado diretamente ao afastamento de Deus. Quem não viu há pouco tempo um vídeo de um rapaz que estava numa ponte para se jogar, ele ia se matar, e de repente um policial chegou e começou a falar com ele, e começou a mandar mensagens de Deus para ele. O policial era crente, e aquele homem se arrependeu, ele pulou de novo de volta, e ali na ponte mesmo ele se ajoelhou, e o policial, em vez de prendê-lo, colocou a mão na cabeça dele e começou a orar por ele. Sabe por quê? Porque essas coisas não são carnais, elas são espirituais. E as coisas que são espirituais, só o Espírito de Deus pode transformar, libertar e curar. Posso te falar uma verdade consciente? Tem muita gente na cadeia, na prisão hoje. Tem muita gente hoje nos
Como é que chama esse lugar onde ficam as pessoas que estão desequilibradas psicologicamente? Hã? Antigamente era hospício, né? Mas não dá esse nome mais. Manicômio. A maioria das pessoas que estão em manicômios hoje, se você for lá orar, cai endemoniada. Sabe por quê? Porque não é emocional, não é psicológico, é espiritual. Eu fiz trabalho nos presídios, no presídio de Campos aqui, junto com alguns irmãos da segunda igreja na época. E nós íamos lá, e era o presídio feminino, né? E a gente via literalmente, quando a gente pregava o evangelho que chamava as presas na frente, vinha aquele monte de mulher ajoelhada, chorando, com a vida destruída, com a família destruída, sabe? Aquele ambiente tenebroso, gente. São dois lugares que você precisa ir para ver o fundo do poço. É presídio e UTI. Ali você vê o homem no fundo do poço. Por causa do afastamento de Deus. Na verdade, Israel estava nessa UTI, estava fedendo a porco, e se orgulhava disso. Quantos hoje? Meu Deus, eu tenho um amigão antigo, que certa vez no carnaval bateu lá em casa, e lá à noite, quando eu abri a porta, ele estava com o nariz pingando cocaína. E falou: pastor, deixa eu dormir na sua casa. Eu falei: cara, eu pensei na hora, eu tenho 2 filhas, né? Acho que Davi não tinha nascido ainda. E ele é grandão, eu pensei, esse cara endemoniar aqui, como que eu vou dar conta dele? Esse cara pode matar minha família toda. Aí eu dei um jeito, arranjei um lugar para ele dormir, mas ele não dormiu lá em casa. Aquele camarada, pelo histórico dele, já cheirou de cocaína, mais de 10 apartamentos e mais de 20 carros, em valor. E ele sumiu, nunca mais vi, saí do caminho dele, a gente se afastou. Marquinhos, talvez você até conheça ele. E eu moro próximo a uma comunidade. E a minha rua é uma rua de entrada da comunidade. Pasmem, depois de tanto tempo, eu ia saindo com o Zilma de casa. Eu disse: olha ali quem está indo para a comunidade. Continua nessa trajetória de destruição. Eu não sei como que não morreu até hoje. Esse é o mesmo caminho que Israel tomou. Provérbios 16, 18 diz: a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Quando você diz: eu sou bom, eu não preciso de Deus, pode esperar que você vai se arrebentar. É isso que a palavra está dizendo. É só uma questão de tempo, porque ao nosso redor existem, para aqueles que são de Deus, um grupo de anjos que estão protegendo ele. No Salmo 91 diz assim: dará ordem aos seus anjos a vosso respeito, para vos guardar em todo o vosso caminho. Mas ao nosso derredor, ao derredor de todo homem, há um grupo de demônios tentando destruir sua família, sua vida, matar você e secar você o tempo todo. Isso é real para todo ser humano. Há uma batalha espiritual, há uma luta que não pode ser vencida se não for em nome de Jesus. Então a soberba muitas vezes te desprotege, te fragiliza. Quando você diz que não precisa de Deus, vai dar ruim, vai dar problema. E a hora que der, você não tem socorro, porque você não acredita em Deus, você não confia em Deus, você não tem relacionamento com Deus. Depois a manchete nos jornais é assim: jovem se joga do 10º andar do prédio após o término de um namoro. Aconteceu em Campos. Morreu. Menina corta o braço até e morre sangrando, porque o namoro acabou. E assim por diante. É a tragédia anunciada. Enquanto não entendermos como e o que é e como age o pecado na vida do homem,
estes serão presas fáceis da sua ação. Assim como Israel, muitos da nossa geração estão se tornando vítimas a título de: não preciso de Deus, estou bem, estou legal. Vai visitar uma UTI que você vai ver. Vai no presídio que você vai ver. Está bem não. O caos está estabelecido. Poucos vão escapar dessa derrocada, porque todo pecado nos afasta da paternidade de Deus. E filho sem pai é desprotegido. Diga comigo: todo filho sem pai é desprotegido. Só você. Todo filho sem pai é desprotegido. Todo homem sem Deus é presa fácil para o diabo. Vai? Todo homem sem Deus é presa fácil para o diabo. Pastor, mas eu não tenho nada contra o diabo, não. Ele não tem que se meter na minha vida. Se fosse assim, seria bom. Só que você é imagem e semelhança de Deus e ele tem ódio de Deus. Como ele não pode atacar Deus, ele ataca você. Ele quer te matar, roubar e destruir, é assim que a palavra diz. O médico estava com problema no casamento, divorciando. Prédio bonito lá perto da segunda igreja. Eu era pastor de família na segunda igreja. Fui visitá-lo. Sei lá, estava no 8º andar, 5º andar, sei lá. E eu conversando com o casal, tentando dissuadi-los daquele momento terrível de fragilidade da família, afastado de Deus, se separando. Aquele apartamento chique. Ele era cercado por varandas. Tinha um cachorrinho do lado de fora daquele apartamento, que ele não parou um minuto, boneco, enquanto eu estava conversando com o casal. Sabe por quê? O demônio já devia ter pego aquele cachorro e estava tentando tirar a paz daquele ambiente, porque ele estava gritando, berrando que ele não queria que aquele casal continuasse casado. Porque quando um homem se separa de uma mulher, os filhos são fragilizados. Filhos sem pais são desprotegidos. Então, se algum dia passou na sua cabeça, se não passou, vai passar, em se separar da sua esposa, saiba, se você tiver filho, eles serão altamente atacados. Por isso a nossa geração de jovens e adolescentes são tão doentes hoje. Porque a maioria hoje só pensa em separar. Conquanto que Deus, quando chama o ser humano para um relacionamento com Ele, a Bíblia diz: ama sua mulher como Cristo amou a igreja, homem. E é isso que nós vamos fazer lá no dia 12. Ensinar os homens como cuidar das mulheres. A Bíblia fala para as mulheres: honra seu marido, dá valor para ele, que ele vai ficar em casa, bonzinho, mansinho. A Bíblia ensina isso. Seu casamento pode ser melhor, sua vida familiar. Aí Paulo fala assim: vós pais, não irriteis os vossos filhos. Agora eu estou consertando minha família, no relacionamento com meus filhos. Se você não quiser isso, você deve ser doido, porque eu quero. Eu sozinho não daria conta. Hoje, pelo conhecimento que tenho sobre família, prego sobre família. Esse mês de maio todo, estou indo em várias cidades. Semana que vem eu vou em várias cidades pregar. Ontem fomos a várias cidades. Anteontem eu fui em outra cidade. E chego lá ensinando. Por quê? Porque Deus me ensinou. Porque Deus está me tratando. Ele me tratou, cuidou da minha casa. Eu tenho um casamento de 32 anos. Sabe como que eu pensava sobre casamento? Morar junto é muito melhor. Só que morar junto não honra a sua mulher. Morar junto é como você pega uma bicicleta, dá uma volta e depois entrega. E tem alguém que morando junto, dá um jeito aí de consertar esse trem. Porque isso não é coisa de homem, não. Macho, bota um anel no dedo da mulher e fala: eu vou te amar, te respeitar, te guardar, te proteger, lavar suas panelas, lavar roupa. Mas eu ensino isso aos homens quando a gente está aqui. Ensina ou não ensina os homens da igreja? Se você falar que não, manda você morrer. Ajudar as bichinhas, né? Estão trabalhadoras. Elas ajudam nós ajudamos elas. E isso é o casamento dentro da igreja. Se você não quiser isso, você é doido.
O André, que não é bobo, vem para cá. Se você não for bobo, você vai vir para cá também. E como que eu faço isso? Poxa, entrega a sua vida hoje para Jesus. Entrega a sua casa para Jesus hoje. Seu filho está afastadão, já está usando droga, você está esperando mais o quê? Porque o caminho é esse. Israel estava nesse caminho. Padrão divino é estabelecido porque aqueles que escolhem andar com Deus gozam de privilégios que nem todos gozariam. Eu quero te dizer algumas coisas sobre pecado para a gente encerrar. A primeira coisa sobre pecado é que ele te afasta de Deus. Pecado te afasta de Deus. Aí tem as pessoas que são religiosas, que acham que vai resolver. Eu vou ali para dar uma orada, ou então dar uma rezada, ou passar um galho, que aí resolve os problemas. Não é assim não. Se você estiver em pecado, você está afastado de Deus. Olha o texto, Isaías 59:2, põe aí por favor. Deus nem escuta a sua reza ou a sua oração. Até porque quem reza, não reza para Deus. Tem que aprender que você tem que orar para Deus. Porque o filho dele que morreu na cruz. E quando você fica adorando esses outros deuses aqui da terra, Deus olha para você, cruza o braço e fala assim: traíra, prostituta. Mesmo sendo homem, chama a gente de prostituta. Porque foi isso que ele falou com Israel. Eu morri por você na cruz, você fica adorando outros deuses aí na terra. Eu morri por você na cruz e você fica botando umas pulseirinhas achando que isso vai te proteger. Eu morri por você na cruz e você fica com uns cristais dentro de casa pensando que essa porcaria vai te proteger contra demônio. Traíra. Essa era a palavra do profeta para o povo daquela época. Porque eles acreditavam nessas baboseiras todas e o povo da nossa geração acredita nisso. Aí fica fazendo pacto com o demônio sem saber. Daqui a pouco as coisas começam a voar na cozinha sem saber o que é. As panelas começam a voar, as cadeiras começam a rodar. Aí a pessoa fala assim: oi, o que está acontecendo aqui? É fantasma? Não, é demônio. Porque você não está servindo a Jesus. Meu marido só chega bêbado em casa, não quer largar dessa vida e não sei o quê. Por quê? O capeta está encostado nas costas dele, bebendo cachaça através dele. Eu fui bêbado, eu sei como acontece. Ei, acorda. Deus te trouxe aqui hoje para você fazer uma aliança com Jesus para mudar a sua história. Diga amém comigo. Amém. Tenha coragem, muda a sua vida hoje. Que até aqui essa religião sua não adiantou para nada. É um caos. E Deus nem fala de religião na Bíblia. Fala não. A Bíblia aqui só fala de Jesus. E eu só estou falando de Deus e de Jesus para você aqui até agora. De maneira nenhuma te chamei para a minha religião. Isaías 59:2, leia comigo bem alto. Mas os vossos pecados e iniquidade. Deixa eu explicar o que é iniquidade. Iniquidade é o pecado consciente. É quando a gente sabe que é pecado e a gente continua fazendo. Entendeu? Então vamos lá. Mas fazem cara em pecado, mergulhado no pecado, cheio de safadeza, cheio de mentira, para rezar, para orar, ajoelha. O que Deus está falando ali? Nem olhe para você. Você está acreditando, mas eu não ouço. Sabe por quê? Porque os seus pecados afastam o rosto de Deus de você. Ele não lida com o pecado. Agora, que a pessoa está numa perrengue, se ajoelha lá e se arrepende do seu pecado, a Bíblia diz que aquele que se arrepende, o sangue de Jesus Cristo vos purifica de todo pecado. Aí quando você ajoelha e diz: Senhor, por favor, me perdoa. Eu pisei na bola, eu errei, me afastei do Senhor, estou mentindo, pintei e bordei, conta tudo para Deus. Quando você acabar de contar, Deus está assim para você, ó, ouvindo toda a sua oração. E quando você acaba essa oração, Ele fala com o anjo assim: o anjo fulano de tal, você tem cara de anjo. Vai lá dar um recado. Vai lá e resolve a parada. Vai lá, pá. É assim que funciona, a Bíblia fala isso. Mas enquanto no pecado, não tem jeito não. Está afastado de Deus. Há um abismo.
E isso é muito perigoso para a sua família. Segundo lugar, o problema do pecado é que ele traz perdas incalculáveis. Deixa eu te falar. Talvez hoje, no Brasil, domingo à noite, talvez agora, esteja morrendo muitas famílias pelas estradas do Brasil afora por causa de um marido bêbado que entrou debaixo de um caminhão, entrou debaixo de uma carreta, capotou com um carro, matando gente inocente, porque se estivesse na igreja servindo a Jesus, não estaria com a cachaça tomando a cabeça dele, a droga tomando a cabeça dele, e virado nos 600 como está, e matando a própria família. Verdade. Quando eu faço uma pesquisa do nível de suicídio, só de curiosidade, entra lá no Google hoje e pergunta assim: quantos suicídios acontecem no Brasil por dia, que você vai ficar assustado. É impressionante o que o afastamento de Deus faz. Então, o pecado, ele traz perdas incalculáveis. Deuteronômio 30:18. Olha o que o texto diz. Então, eu vos declaro, hoje, que certamente morrereis. Perecer significa morrer. Morrereis, não prolongareis os dias na terra a que vais, passando o Jordão, para que, entrando nela, possuas. Não tem mais jeito. O povo de Israel estava indo em direção a Canaã, Nova Canaã. Deus falou: olha, se vocês me obedecerem, eu vou dar uma terra que mana leite e mel. Vocês estão saindo da perdição, da amarra do Egito. Eu vou caminhar e vou abençoar vocês, mas não vai ter jeito, porque eu vos declaro certamente que vocês vão morrer, porque não se prolongarão os seus dias, vocês não vão nem envelhecer na terra. Aqui vais passando o Jordão, para que entrando nela não possuais. Não vai chegar, não adianta. Sabe por quê? Desobediência. Sabe por que você não prosperou na sua vida profissional até hoje? Desobediência. Sabe por que seu casamento não tem um charme, não tem uma harmonia? Desobediência a Deus. Sabe por que até hoje você não conseguiu ser o profissional que você poderia ser? Desobediência. Sabe por que você não prospera financeiramente? Desobediência, afastamento de Deus. Essa é a grande verdade. Pena que as pessoas não conseguem entender isso. Mas eu creio que você está aqui hoje porque Deus te trouxe exatamente para te mostrar essa verdade. Terceiro lugar, o pecado nos conduz à miséria. Muitos moradores de rua, quando você vai entrevistá-los, a maioria são formados. Esses dias eu vi um engenheiro na rua de São Paulo. O cara sabia a Bíblia como poucos sabem. E aí o entrevistador disse: o que você está fazendo aqui? Ele falou: desilusão. Minha família sucumbiu e eu não dei conta, e hoje eu estou aqui porque eu não sei o que fazer da minha vida. Inteligente. E ele declarou: eu já cheguei a ganhar R$10.000 por mês na minha profissão, mas hoje eu não consigo voltar. O estágio de destruição e de miséria que o pecado traz, ele não alcança somente gente sem conhecimento, não. Classe média, classe alta, pobre, todos. Texto de Salmo 44, 24, 25 diz assim: por que escondes a tua face e te esqueces da nossa miséria e da nossa opressão? Ao povo. Pois a nossa alma está abatida até o pó, e o nosso ventre se apega à terra. Calamidade total. O pecado também nos faz meros religiosos desligados de Deus. O povo que crucificou Jesus era religioso, gente. Eles sabiam da lei, mas eram só religiosos. Não tinham discernimento espiritual e não obedeciam a Deus. Isaías capítulo 1, verso 15, diz assim: por isso, quando estendeis as vossas mãos, olha aí para o povo religioso, estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos,
e ainda que multipliqueis as vossas orações, não as ouvirei, porque as vossas mãos estão cheias de sangue, pecado. Aí tem muita gente que no domingo, você, vou para a igreja, vou lá, bato um cartão com Deus, e a semana toda na farra, no pecado, no afastamento de Deus. Aí quando chega aqui, pode ser em qualquer religião, pode ser em qualquer lugar, fica lá levantando a mão, cantando, chorando, que lindo Deus, eu sei lá qual é o ritual que você faz lá na religião. Deus olha para aquela pessoa e diz: por isso, quando estendes as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos, e ainda que multipliqueis as vossas rezas e orações, não as ouvirei, porque as vossas mãos estão sujas de pecado. Quinto, nossos pecados nos impedem de nos relacionarmos com Deus. Isaías 64, 7. E já ninguém há que me invoque. Já ninguém há que invoque o teu nome, que se desperte e te detenhas, porque esconde de nós o teu rosto e nos fazes derreter por causa das nossas iniquidades. Então precisamos de cura, e para que haja uma extinção dos nossos pecados, para termos vidas com Deus. Só o Evangelho de Cristo pode nos curar, nos limpar, porque só o sangue de Jesus em estágio de arrependimento é que pode transformar na nossa vida, porque Jesus é a palavra e essa palavra nos purifica. João capítulo 15 verso 3 diz assim: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Você tem intimidade com essa palavra? Deveria, porque o próprio Evangelho está dizendo que ela, através do poder do ensino, nos purifica o entendimento. Mas sabe o que as pessoas estão fazendo hoje? A Bíblia é arcaica, é velha, e nós temos que ser modernos. Nós vamos fazer as coisas do nosso jeito, que o nosso jeito está certo. Aí o caos se estabelece, não tem como consertar, não tem como ter vida, porque a própria palavra é que nos purifica. Segundo lugar, Jesus sendo a palavra, e é a palavra, e essa palavra, quando nós seguimos as suas instruções, essa palavra purifica. O Salmo 119, verso 9 diz assim: com que purificará o jovem o seu caminho? Uma pergunta. A Bíblia responde: observando conforme a tua palavra. Como é que o Senhor se revela para nós, o que a palavra pode fazer na sua vida a partir do momento de uma conversão? A palavra nos santifica. João 17, 17. Santifica-os na tua palavra. A tua palavra é o artigo é definido, é a verdade e não uma verdade. Porque quando nós dizemos que é uma verdade, significa que tem várias. Mas o artigo até está dizendo que a palavra é só ela é a verdade. Por isso, se afaste da Bíblia e a sua vida se afastará da bênção de Deus. Não tem jeito. A palavra de Deus nos dá a instrução para ter um coração puro. 1 de Pedro, capítulo 1, verso 22. Pastor, por que o senhor lê tanto texto? Porque eu não posso dizer para você daquilo que eu acho, eu estou dizendo daquilo que a palavra diz. Para que você entenda isso, não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que fala. E a Bíblia é a palavra de Deus. E o texto diz: purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade, para o amor fraternal, não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros, com o coração puro. É isso que é a instrução para nós.
O verso 13 de Oséias 5 diz que em determinado momento de lucidez, Efraim viu sua enfermidade e Judá a sua chaga. E esse é o momento deles e nosso em que algo novo de Deus começa a aparecer. É quando nós começamos a ver o meu estado de miséria é tão grande que eu preciso desse Jesus para curar na minha vida e a minha alma. Ponto. Assim como foi com o filho pródigo, que nós conhecemos o texto, ele saiu de casa, pegou a herança do pai, foi gastar absolutamente, gastou tudo, acabou o dinheiro, acabou a preeminência, de repente, ele está com fome, com vontade de comer comida de porco, ele cai em si. É essa mesma realidade que aconteceu com Efraim e com Israel. Por um momento de lucidez, peraí, eu posso mudar essa história, peraí, pode ser hoje. Peraí, eu estou aqui, não é à toa, eu vim aqui para ouvir esse chamado de Deus, que tem obra na minha vida, e eu posso sair daqui hoje transformado. Um momento de lucidez que pode transformar a sua vida. Hoje de manhã, na hora da ceia, eu fiz um apelo e chamei as pessoas para entregarem sua vida para Jesus. 2 irmãs vieram aqui na frente entregando a vida para Jesus. No momento de lucidez, a vida delas foram transformadas. É isso que falta e que precisa acontecer com você hoje. Caia em si. O povo estava em estágio de soberba com Deus. E Deus, deixa eu te contar como que Deus age com a gente. Ele vê a gente no estágio de passado, presente e futuro. E Ele sabe muito bem que na trajetória que a gente está tendo hoje, de onde nós viemos, onde nós vamos parar. E o chamado dele para mim e para você hoje é: filho meu, dá-me o teu coração, porque a sua história precisa hoje ser transformada. E do jeito que você fez as suas próprias escolhas, também foi Israel. Eles, Efraim, Judá, se perderam, não chegaram onde eu gostaria de levá-los, por causa das suas escolhas. Mas você hoje não precisa continuar nessa trajetória de autodestruição. As suas cicatrizes, só você que acha, porque eu vejo você com o semblante de um príncipe e de uma princesa, mas pela trajetória que você tem estado andando, está mais com cheiro de prostituição. E eu não criei você para ser prostituta ou prostituta espiritual. Não estou falando de sexo, não. Estou falando de coisas espirituais. Deus fez você para ser íntima e íntimo com Ele. Para Ele se revelar para você, se revelando na sua casa. Você sabia que tem casas que demônio não entra de jeito nenhum? Porque quando eles chegam lá espiritualmente naquela casa, tem uma ferradura na porta. Resolve nada, filho. Pede coelho. Fitinha de não sei esses cabruncos todos aí que bota no braço. Cordãozinho com crucifixo. Demônio te cata, te joga debaixo de um caminhão com crucifixo e tudo. Agora, quando você tem o sangue de Jesus espargido na sua vida, na sua casa, que você fez uma aliança com Ele, quando Ele chega perto da sua família, vê uma luz enorme na chegada da sua casa e Ele para. E Ele não sabe o que é aquilo. E de repente sai de lá um anjão maravilhoso, poderoso, grandão, com espada de fogo na mão. E os capetas todinhos tem que bater em retirada. Se você visse isso, você entregava sua vida para Jesus ontem. Mas deixa eu te falar, está acontecendo, tá? Tem gente aqui que o inimigo já sentou na sala da sua casa. Está destruindo seu casamento, destruindo sua família, destruindo sua vida profissional. Você não sabe mais o que fazer. E é porque você permitiu a entrada dele. Faça aliança com Jesus agora, porque ele vai ter que sair de lá. Porque onde Jesus chega, o inferno sai. Onde Jesus estabelece, estende a mão, o inimigo não pode entrar. A maldição que Israel trouxe para eles naquele momento foi pelo estágio de desobediência, soberba. Não faça isso com você. Faça como o filho pródigo. Caia em si, se arrependa agora.
E eu quero orar por você. Eu quero consagrar a sua vida no altar do Senhor agora, em que o seu coração esteja contrito, aberto para fazer essa aliança com Jesus, porque você pode sair daqui hoje com a sua vida literalmente transformada. Eu não posso fazer isso por você, sabe por quê? Porque eu já fiz. Sua mãe já fez, seu pai já fez, seu marido já fez, sua esposa já fez, só está faltando você. E agora você pode fazer isso, porque a chamada de Jesus para nós é exatamente isso: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos. Sabe por que está assim? Por causa da soberba e se afastou de Deus. Mas Ele ainda chama, Deus chamando você, Deus Pai chamando você: filho, filha, você não precisa viver assim, eu não criei você para isso. Deixa eu ser o grande gestor, gerente, dono, seu pai, e a sua vida será transformada. Vamos orar? Quero te dar essa oportunidade agora de fazê-lo. É só você se arrepender de ter andado longe de Deus, de se achar de soberbo, de ter se achado tão bom que não precisava de Deus, mas você sabe que a coisa está apertada. Você sabe que a coisa está deflagrada em destruição contra a sua vida, mas você pode mudar tudo isso hoje. Entrega a sua vida agora para Jesus. Como que eu faço isso, pastor? Primeira coisa, em oração, se arrependa de ter andado longe de Deus. Segundo, se arrependa de não ter considerado o sacrifício da cruz de Jesus. Terceiro, diga para Ele: quero mudar a minha história e esses pecados que estão cada vez mais enraizados em mim, eu abro mão deles para viver uma vida santa, pura e sem negociata com o inferno, para servir ao Senhor para sempre. É isso que você quer? Você pode dizer isso tudo em oração. Depois eu quero orar e consagrar sua vida a Jesus. Vamos orar? Feche seus olhos, abra o seu coração e repita comigo essa oração. E diga assim, lá na sua alma, lá no seu coração, com verdade. Diga para Deus assim: Senhor, essa história que eu acabei de ouvir do povo desobediente parece que é a minha história. Não foi de propósito, mas eu tenho convicção de que eu me afastei do Senhor. Não foi de propósito, mas eu tenho convicção de que eu achei que eu poderia viver sem o Senhor. Mas eu olho para a minha vida hoje, está num estágio de autodestruição, deflagrando tudo e destruindo tudo. Eu tenho às vezes vontade de morrer, eu tenho vontade de parar tudo que eu faço. A minha vida está estagnada, minha vida profissional não anda, eu não sei o que está acontecendo, eu só sei de uma coisa, Senhor: eu preciso do Senhor. E eu entrego hoje a minha vida, e eu me arrependo como fez o filho pródigo. Eu caio em mim e hoje entendo que a culpa é minha. Eu escolhi viver sem o Senhor, mas eu estou voltando atrás, eu estou reconsiderando, e eu quero a partir de hoje que o Senhor saia daqui já comigo. Vá para minha casa comigo, vá para minha família comigo, vá para o meu trabalho comigo, vá para minha faculdade, para o meu estudo, e tudo que eu faço eu quero o Senhor perto de mim, porque eu entendo que a maioria dos problemas que eu tenho são eminentemente espirituais. Eu renego o pecado, quero acertar minha vida, quero ajustar minha história. Eu estou entregando hoje minha vida para o Senhor. Apaga, Senhor, com o teu sangue o meu pecado e muda a minha história, porque eu preciso de uma nova história a partir de hoje. Eu declaro com o meu coração: eu estou entregando a minha vida ao Senhor, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, vamos cantar. E você que fez essa oração comigo, que entregou sua vida para Jesus, deixa eu orar por você. Eu quero consagrar a sua vida agora no altar do Senhor. Quero pedir que você não saia antes da gente terminar o culto. Sai do seu lugar, você que orou, entregou sua vida para Jesus, venha cá para frente. Eu quero consagrar a sua vida e quero orar por você, em nome de Jesus. Pode vir. Eu orei, pastor, estou entregando minha vida para o Senhor Jesus hoje. Me